queridos! E aí, tudo certinho com vocês? Hoje eu tô sem apresentação, tô sem nada, cara, porque eu vou fazer um vídeo mais freestyle pra vocês, porque eu não me aguentei, bicho, eu tenho que falar alguma coisa sobre isso. Se você não conhece o canal ainda, cara, a gente fala aqui sobre aprendizado, sobre produtividade, sobre felicidade, e agora eu vou começar a falar sobre umas polêmicas por aí. Então se inscreva no canal se você gostar desses temas, se você já é inscrito, seja muito bem-vindo, eu espero que você goste desse panorama, dessa perspectiva de vídeo. Hoje a gente vai conversar sobre um vídeo que tem feito muito sucesso na internet, que é um coach quântico falando com uma psicóloga. E cara, eu assisti os 46 minutos da troca de experiências e vivências dos dois, eu achei muito engraçado. E daí uma física quântica também veio falar que, né, veio fazer um react do vídeo e tentar expor suas ideias. Eu também vou expor as minhas ideias como um acadêmico, cara. Eu acabei de ter uma aula de epistemologia da ciência, coisa que pouquíssimas pessoas conhecem, e quero compartilhar aqui um pouco com você a minha pegada nesse assunto sobre coaching e psicologia. Começando pelo primeiro argumento, cara, que é onde gera todo aquele debate que eles engajam. Coaching quântico ou psicologia é ou não é uma ciência? Pra gente responder essa pergunta, a gente precisa primeiro entender o que é uma ciência, cara. Biologia é uma ciência? Física é uma ciência? Administração é uma ciência? Medicina é uma ciência? Para você conseguir entender isso, você precisa conhecer os maiores epistemólogos que a gente tem, cara, que a gente conhece. Os epistemólogos são os filósofos da ciência. São os filósofos que estudam as raízes do conhecimento científico, cara, daquilo que a gente julga como sendo científico. Alguns deles são Karl Popper, por exemplo, Thomas Kuhn, Paul Feyerabend, Imre Lakatos, e até a gente vai para Paul Siliers com o pós-modernismo, Derrida e Lyotard também, por exemplo. Todos esses caras engajam em debates sangrentos, bicho, para discutir o que é ou não é ciência. E eu tenho visto muitos palpiteiros falando que psicologia é sim ciência e coaching não. Outros defendendo o coaching quântico, falando que ele é baseado na física quântica e, portanto, ele é uma ciência. A minha pergunta, que eu vou responder aqui pra você, é: o que de fato é uma ciência, bicho? A gente tá acostumado a ver pesquisas científicas e a gente confia nesses negócios, cara, porque elas são científicas. Elas geralmente são feitas por cientistas e tudo isso tem uma bagagem muito forte que a gente fala, se é ciência, é verdade. Eu quero que você se lembre, talvez você não se lembre, mas os livros de história te ensinaram daquilo que aconteceu há muitos anos atrás, antes do iluminismo. A gente fazia caça às bruxas, a gente fazia diversas coisas, cara, baseadas também em um livro, também em coisas escritas no papel por outras pessoas que a gente não conheceu, mas que a gente dava muito crédito. Coisas baseadas em religião, principalmente no cristianismo, a gente queimava mulheres, cara. Depois vieram os governos ditatoriais também, com aquilo escrito em livro. E não é... é ridículo isso, bicho. E daí a gente torturou pessoas para descobrir a verdade, tinha segredos de Estado. E hoje a maior moda, cara, é julgar as pessoas porque a gente acredita na ciência. É claro, a gente tem que ver isso de um ponto de vista muito racional. As pessoas, os cientistas, eles tentam usar o que a gente chama de método científico para descobrir as coisas e falar o que é bom e o que é ruim. Vamos pegar o exemplo da nutrição. O ovo frito é bom ou é ruim para a tua saúde? Se você for pegar literatura sobre ovo frito, sobre colesterol, você vai ver dados alarmantes, cara, de pessoas e cientistas falando que a pior coisa que você pode fazer é comer ovo frito. Não coma mais de um ovo frito por semana, do contrário, em 5 anos você vai morrer de infarto do miocárdio. Mas em outras publicações, em outros journals, em outras revistas científicas vão te falar: todo dia coma 5 ovos fritos. Não tem problema nenhum, eles são excelentes fontes de selênio, manganês, proteína, eles fazem muito bem para sua saúde. Coma sem moderação, só dê uma olhada nas calorias que você está consumindo. Falando em calorias, ainda
no reino da nutrição tem pessoas que falam que as calorias não importam, que na verdade é o seu balanço nitrogenado dentro do seu corpo, a sua resistência ou sensibilidade à insulina que fazem você ser um indivíduo mais saudável. O que é ciência então, cara? Se ninguém consegue concordar, cara, em uma coisa tão simples quanto o ovo. Agora imagine quanto a psicologia e coaching quântico inspirado na física quântica. Depende de quem você usa como tua lente, depende de quem você defende como filósofo da ciência. Thomas Kuhn, por exemplo, ele tinha uma definição mais solta do que era ciência. Ele falava que a ciência é uma questão de revoluções científicas com comunidade científica. Pessoas que estudam ovo frito, que estudam psicologia, que estudam coaching quântico, elas vão fazer de tudo para mostrar que aquilo é uma ciência e defender o status científico daquela matéria deles. Por outro lado, Karl Popper, outro filósofo da ciência, ele fala, cara, se você não consegue criticar, falsear o conhecimento, ele não será científico. Então, por exemplo, você consegue criticar o cristianismo? Falar que o que está escrito na Bíblia é mentira? Colocar o cristianismo em xeque falando que ele não é verdade? Não, porque ele é baseado numa crença. A mesma coisa com os psicólogos, com os que defendem o coaching quântico e com as pessoas que acham que ovo frito é bom ou mal para a saúde. É uma questão de crença no que você acredita que é verdade. A gente daí, com essas duas perspectivas em mãos, cunianos de um lado e os popperianos de outro lado, a gente tem o Paul Feyerabend que fala que tudo é uma anarquia, na verdade. Ele defende a anarquia na ciência e fala, foda-se o que é científico ou não, cara. Estude aquilo que você tem vontade e defenda aquilo que você acha que é científico e tá tudo ok. No decorrer do tempo, as coisas vão ser sanadas e a gente não sabe muito bem o que a gente tá fazendo aqui, então, bicho, foda-se o que você faz, só faça, né? Continue fazendo e contribuindo para o conhecimento com método científico. E hoje a gente entra no pós-modernismo, cara, com Derrida e Lyotard, né? Mais especificamente, que falam que, cara, a gente é muito burro para saber das coisas e a gente não consegue ter muito conhecimento científico. Muito conhecimento científico que era provado pela ciência há 10 anos atrás já foi desprovado porque a gente descobriu outras coisas e viu como a gente estava errado. Ciência de 10 anos atrás estava errada, cara. É o que a gente chama de ciência velha, ciência obsoleta, que não serve mais para hoje. Então, o que a gente faz com esse debate do coach quântico e da psicóloga, cara? A gente pega tudo aquilo e dá risada, bicho, porque são duas pessoas cheias de certeza sobre as áreas delas. A psicóloga falando que psicologia é sim uma ciência, sendo que Freud escreveu ensaios, cara, sobre a sexualidade humana baseado no palpite que ele tinha sobre as coisas. E o coach quântico falando que como coaching quântico era baseado em física quântica, que é uma ciência, também é uma ciência o coaching quântico. Agora eu te pergunto uma coisa, você sabe o que é física quântica? Eu vou te explicar bem superficialmente aqui o que eu sei, que também não é absolutamente nada. A física quântica é a física do nível subatômico. Então, ela se refere às coisas que acontecem dentro dos átomos, cara. Uma coisa muito, muito, muito pequenininha. E que a gente mal tem instrumentos para olhar. A gente não sabe se a luz é uma onda ou se ela é partícula, se os sons são ondas ou partículas. A gente não consegue olhar mais profundo porque falta pra gente um instrumento. A gente não descobriu ainda o instrumento para olhar aquela coisa. Então, como que você vai atribuir o status de científico para uma coisa que você não conhece, cara? E daí vem o coach e fala que como é baseado na física quântica, a gente está falando de uma ciência. O que eu vejo, queridos, nesse vídeo, e essa é a minha pegada, a minha opinião sobre tudo isso, é um monte de gente com muitas certezas e poucas dúvidas, cara. Já dizia Herbert Simon em 47, Daniel Kahneman mais recentemente com o Prêmio Nobel de Economia, e o livro dele, Pensando Rápido e Devagar. Pensamento, né? Os dois tipos de pensamento, rápido e devagar, que a gente tem muitos vieses, cara. A gente não é muito bom em raciocinar, a gente não é muito bom em conhecer as coisas, mas a gente vai tocando nossas coisas. Herbert Simon dizia que a gente tem uma racionalidade limitada. O que isso significa? Que a gente não consegue descobrir tudo, bicho. A gente vive em um mundo altamente complexo, cara, que é volátil, que é incerto, que tem muita ambiguidade, muitos paradoxos pra gente
gente resolver. E o vídeo da psicóloga com o coach quântico apenas mostra o quão perdido a gente tá. Uma defendendo o Freud, que falou, né, tudo aquilo que ele falou baseado no palpite dele sobre a sexualidade, sobre as fases anais e orais e enfim. E outro falando que, como era baseado numa não ciência, o coaching quântico é uma ciência. Eu não consegui entender muito bem o argumento dos dois. Mas você vê que se torna mais uma guerra de ego, cara. E esse é o problema com a ciência de hoje. É uma guerra de ego para ver quem tá mais certo ou mais errado, baseado em crenças. Vamos falar de outros campos, então, por exemplo. Vamos falar de administração, que eu entendo, ou medicina. São ciências? A administração é uma ciência? A medicina é uma ciência? Ou será que elas usam ciências que a gente consegue ver como a física mesmo, né? As leis de Newton, por exemplo, que são imutáveis? É complicado dizer o que é ou não é uma ciência, cara. Por isso a gente chama de a administração de uma ciência social aplicada. Mas será que a sociologia, por outro lado, é uma ciência, já que na administração a gente aplica a sociologia? Será que a medicina, que aplica a biologia, aplica a química, aplica diversas coisas, é também uma ciência? Aí depende de quem você vai usar para fazer essa leitura também. Essa foi a minha opinião sobre o vídeo da psicóloga e do coaching quântico, que tá aqui na descrição se você quiser dar umas risadas, querido. É sempre um prazer estar aqui com você. Se inscreva no canal se você não é inscrito, vai começar a aparecer um monte de coisa aqui. Se inscreva aqui do lado, aqui tem outros vídeos que você vai gostar. Dá uma curtida no vídeo para eu conseguir chegar em mais pessoas e para eliminar de vez por todas, cara, o que é ou não é ciência. Na verdade não é eliminar, porque eu também não sei. É nóis, valeu, querido, um abração, até semana que vem.